Bem-vindas e bem-vindos, esse é o Dilemas, o podcast favorito aqui, pelo menos no nosso closet, onde a gente grava. É o preferido. Ó, tem como apoiar o Dilemas, é isso? Tem. Você entra no Apoia-se, apoia.se/dilemas, apoia-se/dilemas, e você faz um apoio recorrente. Então todo mês esse apoio vai para o Dilemas. Só que o que as pessoas não sabem, e que elas vão continuar sem saber, porque a gente ainda não pode contar, é que a partir de janeiro, esse apoio, cara, ele vai se desdobrar. Vai ser um apoio do amor. Vocês Vai. vão achar muito legal isso. Vão sim, vão ficar Então, muito ó, felizes com a gente. Apoia aí, vai, apoia. Porque é o preço de um xaxá e uma jujuba. Isso Tem xaxá, gente? Não Vocês tem. sabem o que é No xaxá? O Sudeste, xaxá é... não. Não, no Sudeste não tem. tem? Não. Nem no Sul e nem fora do país. Você sabia que o Dilemas, o segundo país onde ele é mais ouvido é o Canadá, mais do que Portugal? Olha, Canadá! Alô, Não é uma loucura Canadá! isso? É. Alô, Trudeau! Então eu tenho que... Foi bom, não foi? Aí você pergunta, né? Quem escuta lá no canal? Você fala, Just Trudeau. Então tem que buscar outra referência para o valor desse apoia-se. Não, apoia-se. Não pode ser um xaxá e uma jujuba. Tem que ser um xaxá e uma pipoca. Pronto. Isso. Resolvi. É menos que um cachorro quente com purê, do pessoal de São Paulo. Beleza. Ó, Caboge, solta a vinheta. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar, Um problema que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, Dilemas. podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Posso ler? Assim de cara? Quero ler. É? Posso? Leia, meu amor. Como foi que essa pessoa mandou e-mail pra gente? Ela escreveu para luabarros@redeamparo.com.br e para oi@pedrinhofonseca.com.br. Aí o dilema dela chegou aqui e agora a gente vai ler, não foi assim? Isso. Simples. Se você tiver um dilema, eu não sei se você tem um dilema. Pouca gente tem. Pouca gente tem dilema. Até agora foram só 5 mil. Mas se você tem, manda pra gente, que a gente adora falar do problema dos outros. Olha, dilema de hoje de um Enzo. Ah, que coisa linda, adoro. Será que tem um sino? Acabou de ter um sino aí. Dilema de um Enzo. Ah, sabe que podia ter um que Um prato? querer um prato. Um gongo. Um gongo, isso. É tipo, então peraí. Dilema de um Enzo. Pronto. Tá aí seu gongo, Luana. Vai ter gongo agora pra dilema de Enzo. Muito bom. Vamos nessa? Lá vou eu. Ela tá engraçadinha. Lua e Peu, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo. Antes de mais nada, acompanho vocês desde o primeiro Dilemas. Poxa, nem eu faço isso, Enzo. Obrigado. Adoro vocês. E Lua, especificamente, tem sido uma das minhas maiores inspirações dentro da parentalidade positiva. Ah, seu fofo. Eu adoro esse Enzo. Estou alguns meses ensaiando para escrever para vocês, pois cada vez tenho mais me deparado com alguns dilemas que a princípio parecem tão simples, mas que ao mesmo tempo têm me consumido diariamente. Quando adolescente, contando uma história, né? Cheguei a me entregar para a professora por ter colado na prova dela. A classe inteira tinha conseguido a prova, mas eu sucumbi à culpa. Oh, gente. Eu, quando criança, não tinha medo ou vergonha de nada. Cheguei até a vender sanduíche natural na praia por uma brincadeira de um primo mais velho. Sabia que eu tinha essa fantasia? De vender sanduíche? É. Eu não sei se foi por causa de Vale Tudo. Regina Duarte. Lembra? Regina Duarte? Eu não sei do que você tá falando. Ah, eu odeio que tu não tem referência à cultura pop, Peu. Vale Tudo, a novela. Jesus, Vale Tudo, eu só conheço essa. Tem uma luta chamada Vale Tudo. Que Tem isso? ainda? Um clássico das novelas. Peraí, Regina Duarte? Regina Duarte, que ela era mãe de essa Glória figura, Pires. Essa uó. Regina Duarte é mãe de Glória Pires? Era mãe de Glória Pires. Ah, eu Glória, achei que era que era- Maria de Fátima. Gente, olha, eu agora pensei que Regina Duarte era mãe de Glória Pires. Ou seja, eu imaginei Regina Duarte sendo a avó de Cleo. E aí, sabe o que eu imaginei?
Fábio Júnior sendo genro de Regina Duarte. A confusão que é ser nessa casa. Nossa senhora, Porque Pedro. uma casa com Fábio A pessoa que não Júnior, tem cultura pop não Cléo tem nada. Pires, Regina Duarte e Orlando Moraes é uma zona essa casa, minha gente. Posso continuar, por favor? Desculpa. Então, cadê? Eu quase me perdi aqui no e-mail, rapaz. E quando criança não tinha medo de vergonha, cheguei até a vender sanduíche natural na praia. Essa novela que o Lua falou. Desculpa, Enzo, vou continuar. Hoje, com minha filha de 3 anos e meio, me vejo numa encruzilhada, pois me pergunto diariamente onde a minha criança ficou. Se essa criança me visse hoje, se orgulharia ou se envergonharia de mim? Até que ponto o dinheiro é importante a ponto de eu ter que viver as regras dos outros e não as minhas? Tenho muito claro para mim o quanto o dinheiro é importante, o conforto, o fato de numa situação normal poder proporcionar coisas para minha família que eu sempre gostei e pude proporcionar. Mas, cada vez mais, esse choque de valores tem me feito não estar realmente presente do jeito que deveria, principalmente no trabalho, pois sempre estou com a cabeça no que eu gostaria que fosse e não no que é. E penso muitas vezes também em como isso afeta a minha relação com minha filha, porque hoje praticamente ela só me vê após as 19 horas durante a semana. Mal consigo conversar com a minha Valentina, mal consigo acompanhar vocês. Não sei se é a crise dos 40, mas fato é que creio que hoje meu maior dilema seja esse. Até que ponto nos perdemos para podermos nos encontrar de volta na essência? E até que ponto, após nos perdermos, é possível voltar? Porque sinto muitas vezes que certos caminhos não têm mais volta, e ver a velocidade com que minha filha cresce e como estou perdendo tanta coisa só me entristece ainda mais. Adoro vocês foram fundamentais em muitos aspectos de mudança da minha vida. Não tive coragem de contar no grupo dos Dilemas Raiz, mas sou um bolsominion arrependido. Ai, adoro. Que apesar de não... Tem alguma novela também para citar? Não. Que apesar de não ter votado nele, apoiou, acreditando numa promessa infundada e cretina de acabar com algumas coisas que continuam a existir e continuam a me entristecer. Beijos enormes em toda a família. Beijo vocês. Enzo, rapaz. Esse Enzo é um querido. Ele é um querido. Não sabia que você era um bolsominion arrependido, não. Olha, já posso dizer que tem uma pessoa que eu conheço que é um bolsominion arrependido. Tem duas, amor. Tem duas, é verdade. Tem um grande amigo. É verdade. Olha, que coisa. Caramba, que coisa forte isso do se perder e do se reencontrar, né? E essa perspectiva, né, que ele traz, assim, será que dá tempo? Assim, será que eu não... Eu acho que a gente está tão balizado pelos nossos medos o tempo todo, pela escassez o tempo todo, que a gente fica achando que não dá mais tempo de mudar, de transformar, de refazer, né? A gente acha que, bom, já cheguei até aqui, eu já tô aqui, né? Já cavei essa cova, esse poço aqui pra mim, eu vou ficar aqui mesmo. E eu me recuso, assim, eu olho pra essa coisa do medo, né? E eu acompanho muitas mulheres que lidam com esse sentimento, assim, mais mulheres do que homens que relatam isso pra mim, mas eu sei que isso é do ser humano, né, da nossa sociedade, essa coisa do medo de ai, já perdi muito tempo, e aí a gente cria uma lógica reversa. Eu já perdi muito tempo da minha vida, mas eu vou continuar perdendo. Né? É interessante isso. É verdade. Eu já caminhei até aqui, tá ruim pra cacete, mas eu vou continuar caminhando aqui. Vê que doidice. O nome disso é medo. Caramba, que perspectiva é essa? Vê se faz sentido. Não faz muito não. O medo faz a gente tomar decisões que não fazem o menor sentido pra gente. Inclusive as de permanecer. Exato. Porque é engraçado essa correlação do medo com esse dilema desse Enzo, quando você traz. Que eu não à primeira vista, eu não tinha olhado pela perspectiva do medo no sentido de dizer, putz, o que é que ele realmente deseja fazer, ou seja, do que é que ele precisa perder o medo para poder fazer com que as coisas, né, cheguem nesse lugar que ele deseja, que ele já vislumbrou, né? Mas agora te ouvindo falar, parece que o tempo inteiro ele
o medo tá fazendo não ele sair de perto daquilo que ele não tá gostando, que é uma rotina que tá afastando ele do crescimento da filha, né? Do próprio diálogo com a Valentina dele. Não. O medo tá fazendo com que ele fique num lugar ruim. Ou seja, o medo não tá dizendo pra ele, sai daqui que eu sou ruim, eu sou o medo. O medo tá dizendo assim, você tem medo de dar um passo. Então dê um passo comigo aqui. Nesse lugar que é o lugar que você continua sem ver a sua filha crescer, que é uma das coisas que ele traz, e nesse afastamento do diálogo. Ao mesmo tempo, esse pensamento de escassez você fala, e ele traz isso também, muito pautado também sobre o que a grana desse trabalho proporciona. E isso, Enzo, meu velho, olha, essa prisão, ela é perversa. Essa semana a gente tava no carro com o João, nosso filho mais velho, e ele fez uma pergunta muito foda, assim, pra mim. Ele disse assim, mãe, você tem vontade de ganhar muito dinheiro? Né? Tipo, ser rica? Alguma coisa assim, né? Foi sobre muito dinheiro, né? Era sobre muito dinheiro. Assim. Você tem vontade de ganhar esse... Acho que a gente tava falando sobre alguma coisa nesse sentido, e ele fez essa pergunta, você tem vontade de ganhar muito dinheiro? E eu disse assim, eu tenho vontade de ganhar muito dinheiro, filho, mas pra mim, antes do dinheiro, vem a minha família. E ter essa clareza é muito importante para que o dinheiro não seja mais importante do que vocês. Então, se o dinheiro me custar o tempo com a minha família, eu não vou querer. E não vou querer porque a gente já viveu isso na nossa família. Né? Você já teve um emprego dos sonhos, com muitas aspas, né, nessa expressão, que trazia uma puta grana para casa e que te obrigava a estar ausente muito tempo. E a gente poderia estar muito bem de grana se você tivesse topado, continuado naquela história, naquele emprego. E foi muito importante ter essa conversa com ele, porque às vezes a gente se perde, né? O dinheiro realmente se torna mais importante do que os nossos valores, do que aquilo que a gente acredita. E dinheiro é, sim, importante. A gente tá passando, a gente tá com a glória das deusas, a gente tá chegando ao fim desse ano, que foi um ano muito devastador para muita gente, que ficou sem emprego, né? Que se viu sem grana. Um ano muito difícil financeiramente para muita gente, e lidar com essa questão, ela exige da gente um amadurecimento, uma colocação, um planejamento, mas a gente permanecer onde a gente está, pautado pelo dinheiro e pelo medo, é uma merda, né? Porque aí a vida passa. E essa Valentininha dele, que hoje tem 3, daqui a pouco tem 12. E ele não viu. E aí? Poxa, tão bom você ter falado disso, porque, Enzo, eu passei por isso, velho. Ou seja, como diz minha amiga Jamila, nesse assunto eu tenho lugar de fala, porque, velho, eu tive nesse lugar que você traz, que é o lugar de pensar que determinadas realizações ou coisas que a gente pode proporcionar, né? E aí o dinheiro entra parece como uma chave que abre essas portas. Como se eles tivessem tudo isso tivesse mais importância do que realmente tem. O dinheiro é importante, e ele é importante para todo mundo, por a gente viver num mundo que ele é absolutamente capitalista. Então você precisa de dinheiro para realizar coisas, veja só, né? O Estado não cuida de ninguém da gente aqui no Brasil, então a gente precisa ficar o tempo todo pensando nisso, né? Pensando que a gente precisa dar conta de conquistar coisas e lazeres e etc. E aí precisa ter o dinheiro, né? É muito maluco pensar nisso, né? Em 2020 a gente não aprendeu nada. E esse ponto que Lua trouxe, sabe, Enzo, de olhar assim, de ter um determinado momento em que essa sensação ela virou uma sensação claustrofóbica,
de dizer assim, isso que ela trouxe, né, aspas, emprego dos sonhos, de proporcionar tudo isso, tal, dele viabilizar certas coisas. Viabilizar, acho que é uma boa palavra para isso. Mas havia do outro lado uma coisa incomparável do ponto de vista disso que a gente chama valor, né? E aí valor no sentido mais amplo de tudo. Que era, naquela época, era ver João crescer. E naquela época era o único filho, assim, né? Acho que eu tava grávida de Irene, né? Tava. No começo não, aí veio a gravidez, né? Enfim. Mas tinha tinha isso que era, caramba, eu não vou fazer parte dessa história. Eu não vou escrever essa história em conjunto. Eu não vou escrever a parte da minha própria história nisso, como pai, como ser humano. Como é que o dinheiro paga isso? Ou como é que essas outras micro conquistas e, sabe, coisas que a gente descobre que a gente pode fazer, como é que coloca de volta? Quem me devolve dinheiro? E foi nesse momento que me caiu uma ficha que nos trabalhos e no mundo corporativo em geral, a engrenagem, o sistema, não está te remunerando pelo teu talento, pelo teu estudo, teu conhecimento, pelo que você é capaz de entregar. Não. Eles estão simplesmente pagando o teu tempo, o tempo que você fica dentro daquele locus. O tempo que você fica ali dedicado a eles, mesmo que você não esteja fazendo nada. Então, desde os sistemas mais antigos, lembra quando as empresas tinham aquele cartão de ponto antigamente? Você tinha que bater o ponto na hora que você entrasse, na hora que você saísse. Que era para controlar que você estava lá dentro, que não ia sair. Essa herança vem do século passado, do começo do século passado, nas fábricas, né? Que era para ninguém se perder. Aquele era, naquela época nas fábricas, aquele era também um sistema, pasmem, senhoras e senhores ouvintes, queridos dilemas, apesar de tudo ser remunerado, aquilo era também um sistema escravocrata. Eram também escravos que estavam ali dentro daquelas fábricas. E eram vários escravos. Porque os homens estavam nas fábricas, as mulheres tinham que cuidar das crianças, as crianças tinham que ir para a escola que pareciam reproduções daquelas fábricas, e isso fazia com que o ciclo fosse perfeito. E isso se repete até hoje. Você dentro de uma empresa, de uma corporação, você está repetindo esse mesmo gesto. Então, quem é que vai te devolver os diálogos perdidos com a Valentina? Sua companheira. Quem é que vai te devolver sua filha, Enzo, descobrindo sobre si própria e sobre o mundo? Pequenas descobertas do dia a dia, grandes descobertas que vão ser norte para ela como existência humana. Quem vai te devolver esse tempo? Quem está te escravizando? Eu lembrei de uma história muito maravilhosa que é sobre coragem, né? Porque ele fala que ele pergunta pra gente, né? Será que se a minha criança me visse hoje, ela ficaria feliz com o adulto que eu me tornei? E acho essa pergunta tão, tão forte, me emociona tanto essa pergunta, Enzo. E essa sua coragem, né? A coragem de contar para a professora que pegou a prova, a coragem de vender sanduíche na praia. Talvez você nem precisasse vender sanduíche na praia, mas você teve esse desprendimento, essa coragem, essa liberdade de fazer isso, essa audácia de fazer isso, se não era uma necessidade, né? E eu lembrei de uma história maravilhosa, que eu amei essa história, de uma mulher que fez a barca comigo, que é minha mentoria para mulheres, e ela contando também assim, cara, eu fui uma menina tão corajosa, e agora eu não vejo mais essa coragem em mim. E ela contou um episódio que eu amei, que uma tia trabalhava num hotel, e a tia ligou pra ela e disse assim, olha, Valentina, vai ter uma vaga aqui, eu tô procurando uma tatuadora de rena pra ficar dezembro e janeiro tatuando os turistas aqui do hotel. Você não quer vir? Porque eu sei que você desenha. Disse assim,
mas tio, nunca tatuei ninguém, não sei nem como é que faz tatuagem de rena. Ela disse, não, a gente aprende. E ela disse assim, tá bom, eu vou. E ela foi. E ela passou dezembro e janeiro morando no hotel e tatuando os turistas de rena. E ela disse assim, cara, eu preciso lembrar dessa história, eu preciso me conectar a essa história. E Enzo, você precisa se conectar à sua própria história. Porque a coragem para combater esse medo que está te paralisando, que está te fazendo ficar, permanecer nesse lugar que te sufoca, né? Ela já existe, ela já está dentro de você. Precisa haver um resgate, precisa haver um diálogo entre esse Enzo pequeno e esse Enzo adulto. E a gente acha que essa história é muito mística, né? Essa coisa da criança interior, a gente acha que isso é muito místico. Ah, não. Não é, cara. Não é. Esse processo de olhar para a nossa infância e entender, né? Tem uma frase de Lia Luft que eu amo, que ela diz, a infância é o chão sobre o qual a gente pisa a nossa vida inteira, né? É um processo de resgate da nossa história, de quem a gente é. Não é místico, não é espiritual, não é nada disso. É mais simples, é mais direto, assim, ó. Tem uma criança que ficou para trás. Vamos resgatar essa criança. Essa criança tem um monte de resposta para dar pra gente. Um monte. É. Eu fiquei pensando nisso, né? Que a pergunta dele é: essa criança se envergonharia ou se orgulharia de mim? E aí, Enzo, o que eu te devolveria como pergunta é: essa criança te reconheceria? Porque basta que ela te reconheça para talvez você já entender que não é exatamente sobre ela se orgulhar ou ela se envergonhar e tal, mas ela se reconhecer na caminhada que trouxe ela própria até aqui onde você está agora. Quando ela olha para você, ela te reconhece, ela se reconhece, ela te reconhece sendo ela numa versão crescida, que agora olha para baixo, né, na altura, e vê uma criança crescendo ao redor. Ela te reconhece nas brincadeiras que você faz com sua filha. Ela te reconhece quando você chama sua filha para vender sanduíche na praia, ou para vender limonada, ou para qualquer outra brincadeira que vocês fazem. Essa criança te reconheceria? Eu amei isso. Amei. Eu fiquei pensando que Lua pequena, me reconheceria muito. 39 anos depois, assim, adulta, mãe de 4 filhos. Nossa, Pedro pequeno jamais reconheceria esse Pedro aqui, pai de 4 filhos. Jamais. Não, Que coisa. Não, claro que não, porque Pedro pequeno era um Pedro medroso, acuado, né? E aí, de repente, um cara que tem 4 filhos, que o que mais dizem é que o que mais coragem, dizem é que né? coragem, né? E realmente, assim, o meu lugar agora, hoje, com 45 anos, o meu lugar de manutenção de coragem é justamente na família. É justamente. Não há nenhum outro lugar onde a coragem se manifeste de um jeito tão visível para mim mesmo, como na própria família. Então, talvez, Enzo, vale essa pergunta sobre reconhecimento, sabe? Você e a sua criança interior precisam se olhar de frente, né? Precisam se olhar mesmo, assim. E mesmo que sua filha não veja a presença desse pequeno herê ao seu lado, ele tá. Eu vou fazer uma indicação aqui. A minha parceira de YouTube, Dani Silvares, ela tem ela tem um trabalho lindo de resgate da criança interior. E eu acho, Enzo, que as inscrições estão abertas Ah, que para o legal. que ela chama de travessia. É muito lindo o trabalho de Dani, muito importante. É capaz de ele conhecê-la, sabia? É capaz dele conhecê-la. Dani, eu tenho junto com Dani e com Mari Lacerda um programa semanal no YouTube que chama Maternas. A gente tá de férias, voltamos em janeiro, mas Dani fala disso de um jeito muito interessante, da importância da gente cuidar dessa criança. Uau.
Seria uma boa. Eu tenho uma suposta pergunta do ouvinte. Ai, Caboge, solta a vinheta, por favor. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Suposta pergunta do ouvinte é a seguinte. Tem um lado que é importante nisso, que é o lado daquilo que ele traz, que ele diz assim, que eu posso proporcionar para minha família. Que, por mais que a gente, inicialmente, né, o cérebro leva a gente a falar sobre privilégios, né, sobre... Mas, pera. Bem antes disso tem uma coisa que é assim, ou os padrões de vida que cada um tem. Não. Bem antes disso tem uma coisa que é assim, tem algo que me deixa muito feliz, que é quando eu posso, por exemplo, levar minha filha, no caso desse Enzo, para visitar um determinado lugar, para fazer uma viagem, sabe? E quando a gente traz essas coragens, que são as coragens diante de um processo de romper com um ciclo, ou seja, tomar um caminho novo, elas levam a gente para um caminho que ele não tem essa aparente segurança que ele traz aqui, seja financeira, seja dessas realizações, certo? certo. Esse contextinho todo, esse prefácio de 2 dias para perguntar o seguinte, tá, mas será que o caminho que está tomando esse dilema, que é dizendo para ele, pô, tenha coragem, né, assuma a rédea dessa história, não coloca em risco esse lugar das coisas que ele e a família conquistaram? Sim. Pronto, é isso. E agora... Claro que coloca. Claro que coloca. E essa é a grande questão. A gente precisa entender que tá tudo bem correr riscos. Essa busca por essa segurança colocada, ela está dentro dessa prisão. Onde você quer estar? Você quer ter segurança e se sentir aprisionado por essa sua segurança que você construiu, que você entendeu, né, que é o que te faz feliz? Ou você quer correr riscos e rever sua vida inteira? Né? Eu acho que eu já falei isso aqui. Minha mãe, durante muitos anos, me disse, ao longo dessa da minha vida adulta, né, casada, mãe e tal, mudando transitando de carreira algumas vezes, minha filha, meu sonho era que você tivesse uma carteira assinada. Porque para minha mãe isso é um símbolo da segurança máxima. Para mim, esse símbolo não faz o menor sentido. Não quer dizer nada. Eu não me sinto segura por ter uma carteira assinada. Minha irmã, que é 5 anos mais nova, perseguiu isso muito tempo, muito mais tempo do que eu, a segurança de uma carteira assinada, né? Que para ela isso era um símbolo que fazia o coração dela sossegar, até que ela foi rompendo também com isso, mas ela absorveu mais essa informação que eu, né? Então a gente precisa lidar melhor com esses riscos e com as incertezas. E eu acho, sem querer ser poliana, mas já sendo, que 2020 foi o ano para a gente olhar para isso. Para a gente entender que essas certezas elas não são tão absolutas assim. Que essas estruturas elas não são tão sólidas assim. E que a gente pode, no meio do caminho, encontrar um vírus mortal e ter que todo mundo ficar em casa e aquela viagem para qual eu tinha juntado um dinheiro durante 3 anos não vai acontecer. E aí? Eu estou vivendo para isso e isso não vai acontecer? Que vida é essa que eu estou levando? Quanto custa esse dinheiro que eu ganho? Uau! Não, e 2020 vem aí, né, gente? Encerrando o ano dessa forma, além do Covid, temos agora um fungo. Não, amor, fatal. para. Não espalha essas notícias. Não vamos falar sobre isso, não. Pelo amor de Deus. Não. Uma coisa de cada vez, assim. Eu tô tentando lidar com o Covid ainda. É porque eu lembro uma vez de ter visto um pôster que dizia assim, viva cada dia como se fosse o último. É que pode ser que seja mesmo, eu só queria trazer isso. É verdade. Só queria trazer esse choque de realidade. No assim, caso, é verdade. Pode ser que seja, então talvez vamos curtir mesmo como se fosse o último, gente. Talvez seja uma bela dica daquele pôster que eu vi uma vez num desses festivais. Enzo! Querido,
no fim das contas, a gente não tem a resposta, porque esse é um dilema da vida, assim, é um dilema sobre desaprender a viver de um jeito que até aqui você viveu, assim, 40 anos, muitos questionamentos. Você tem, pelo menos, se tudo der certo, oxalá, mais 40 anos pela frente. Né? E aí? Eu adoro pensar nisso, assim, adoro mesmo. Tem muita vida para viver. Tem muita coisa para frente. E a gente pode, dentro dos nossos enormes privilégios, a gente pode escolher como a gente quer viver. E eu penso nisso todo santo dia, que eu não tenho a carteira assinada, que eu não tenho o 13º, que a gente tem que fazer conta no final do mês, que a gente tem que ver que boleto a gente vai atrasar, que boleto a gente vai pagar. E no final, eu sei que eu falo desse lugar, né, dos meus privilégios e de quem refez a vida e cacete, deu tudo certo, tá tudo lindo. Mas que a gente, como família, a gente corre riscos todo mês. E é isso. E é uma escolha, porque a gente entende que a gente ganha outras tantas coisas nesse processo dos riscos, de abraçar esses riscos. E de, ao invés de ter medo dos riscos, a gente ficar amiga dos riscos e saber dialogar com eles. Eu tô contigo também. Eu acho que escolha você faz para isso que está acontecendo, esse amontoado de coisas que acontece diariamente e que a gente acaba chamando de vida, que é o que a gente leva, o que a gente é, e também é o que a gente faz, o que a gente tem, mas também, né? Mas principalmente o que a gente é. Isso define muito, e aí a escolha, eu acho que ela pode ser pautada por isso. Quem é você, sabe? Quem é você nessa história? Quem você deseja ser nessa história? Aí depois vem esses apêndices aí do que você faz, do que você tem, do que você pode proporcionar, do que, né? Isso aí vem como decorrência, assim. Se esse Enzo estivesse aqui em casa, essa conversa ia durar mais de hora. Ia. Não ia? Ia, porque tem muito assunto aí no meio. Dentro desse dilema cabe um monte, Enzo. Inclusive você está convidado, quando estiver em Brasília, a vir aqui pra gente falar sobre eles, porque é exatamente isso mesmo. Eu lembro quando eu conheci aí, esse Enzo participou de um workshop com a Valentina dele. E eu acho que a Valentina deles, a filha deles era pequenininha, acho que tinha 1 ano e pouco. E ele era assim, o cara engravatado num grupo com pouquíssimos homens, e eu fiquei muito feliz de tê-lo naquele workshop comigo. E desde então ele comenta tudo Ele é massa. e partilha tudo, é um querido. Então realmente o convite de Peu tá assina embaixo no convite dele, viu? É real. Convite feito é porque é de verdade mesmo. Venha sim, porque tem muita camada aí nesse seu dilema e tem muita coisa que a gente acaba aprendendo junto a partir da experiência umas com as outras, uns com os outros, né? A sua decisão diante desse dilema que você tem, ela certamente vai ser fundamental na sua vida e ela vai ter determinada importância na vida de pessoas que vão ver no seu exemplo uma chance também de se encorajarem. Pode ter certeza, viu? E isso é muito legal. Dilema bom, ó. Dilema suave, fim de ano chegando. Como é que vai ser fim de ano aqui na firma? Então, aqui na firma vai ser, a gente vai emendar, vai juntar Natal e Ano Novo. Não vai ser aquele clima, você trabalha no Natal e eu trabalho no Ano Novo, não. É bom a gente trabalhar junto. Entendi. É porque lembra que nas firmas tinha isso? Era. Quem é que vai folgar? Antigamente, no passado, era assim. Deve ser essa ainda, semana, amor. A gente que tá por fora. Não é mais não. Pelo amor de Deus, o mundo evoluiu. Nada. Tá todo mundo em home office. Tem mais essa não. Ninguém trabalha no Natal e no Ano Novo, não. A gente vai fazer um dilema de Natal e Ano Novo pra encerrar 2020. A gente vai fazer um puxadinho. Conjugado. Conjugado, exato. Então a gente vai gravar um dilema
E ele vai ser o dilema que vai estar ali no meio, entre o Natal e o Réveillon. Exatamente. É isso? É isso. Vai ter retrospectiva, vai ter tudo isso. Vai ser massa esse dilema. Vamos pular 7 ondas. Pular 7 ondas aqui no closet, meus amigos. Eu vou trazer 7 copinhos d'água, vou derramar aqui, vamos pular, Luanda. Vai ser uma beleza. O que mais tem que fazer nessas épocas de fim de ano? Tem que ter Uva, romã. romã. Uva eu não gosto, né? Banhos é bom. Banho eu gosto também. Então, banho de romã. Pode, para já economizar as coisas tudo. Banho de sal grosso e romã. Não, olha, tomem banho de ervas. Né? A gente pode trazer umas dicas nesse episódio. Boa. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos fazer essa colheita aí de informações. E tem a coisa da calcinha, né? Calcinha, dependendo da cor. Mas isso eu acho que não rola, não. Mas e aí, homens que não usam calcinha fazem o quê? Não, eu sempre quis saber como é que isso funcionava. Acho que mas tem cueca vermelha, tem cueca amarela. Caralho, eu nunca tive uma cueca vermelha na minha vida. Vou providenciar, Peu. Não vou não, porque acho que bem rafona. Não, eu fiquei me imaginando a cueca vermelha. Que coisa engraçada. Mas uma amarela dá. Uma pra amarela? chamar dinheiro. Ai, tem isso, é? Tem. Cada cor tem um símbolo. Entendi. Não, mas eu vou... Qual é a cor da vacina? Eu queria usar essa cueca aí. Depende se ela é russa, se ela é chinesa. Entendi. Que vem a vacina. Ó, muito bom esse dilema. Semana que vem, a gente se encontra no último dilema do ano. Retrospectiva aqui de tudo que aconteceu. Aconteceu coisa que só. Enzo, querido, obrigada pelo seu e-mail. E a gente te encoraja a olhar para essa questão com honestidade. Não precisa tomar nenhuma decisão, não, porque o processo de decisão é demorado mesmo, acontece no tempo que tem que acontecer, mas olha para isso com muita verdade. É um bom começo. E como me ensinaram minhas amigas e meus amigos da Zona Sul de São Paulo, Capão Redondo, não ache que o que a gente está falando aqui, quando o Lua fala de encorajar e tal, não é uma tentativa da gente empoderar ninguém, não, porque ninguém empodera ninguém. A gente se apodera daquilo que é a história da gente, né, Enzo? Então, se apodere aí da sua história com sua Valentina, com a filhota de vocês e siga, velho. Que essa história só você pode escrever. Vai fundo aí. Tamo aqui, ó, só de observação e de apoio. Um beijo pra vocês, até o último dilema do ano. Ui, até já. Solta a vinheta, acabou hoje. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.